As pessoas colocam muito adubo na planta, pensando que ela vai, ó, ficar assim. Não vai. Quando você coloca muito adubo, a sua planta costuma morrer. 7 dicas para você ter aí sucesso no cultivo das suas rosas do deserto, para que você tenha plantas bonitas e bem desenvolvidas como essa daqui, ó. E a última é a mais importante. Primeira, você precisa ter aí um bom substrato. É a base do seu cultivo, é ter um substrato de boa qualidade. Não quer dizer que seja um substrato caro, mesmo que seja um substrato que você prepare, como aqui é essa minha aqui, ó, eu preparo aí o substrato delas e ela tem esse desenvolvimento aqui, ó. Essa planta aqui tem 3 anos e olha como ela está bonita. Então, você precisa preparar um substrato que seja bem drenável, não precisa ir comprar um substrato caro. No caso, essa daqui é cultivada em areia grossa, casca de arroz e carvão moído. E o carvão eu sempre peneiro ele para tirar aquele pozinho. Por quê? Porque o pozinho do carvão ele retém água. Então, a rosa do deserto, ela não gosta de excesso de água, excesso de umidade. Quando você faz a rega, que você faz aí o substrato, eu já fiz, então eu posso falar com experiência própria. Quando eu pegava a munha do carvão, misturava na casca de arroz e na areia grossa e plantei algumas plantas, no período de chuva ficava encharcado. Por quê? Porque o pozinho do carvão deixa a terra úmida por mais tempo. Então, algumas plantas minhas acabaram tendo aí podridões de raiz. Quando eu passei a peneirar o carvão, que eu só utilizo só aquela parte grossa do carvão, e misturei junto com a quantidade de casca de arroz carbonizada e a areia grossa, eu passei a cultivar todas as minhas plantas que eu tenho aqui no quintal e nunca mais eu tive aí problema com podridões de raiz. Então, é o principal aí, é a terra para você cultivar, terra drenável, que não segura água. Você moia de manhã e à tardezinha já a sua terra já está úmida, então ela não está encharcada. Ela fica um pouco úmida porque é natural, porque alguns vasos são bem grandes, mas se for em vasos pequenos, à tarde vai estar seco. Então, esses vasos maiores que eu tenho, à tarde a terra está úmida, não está encharcada, somente úmido. E no período de chuva, a chuva bate, mas a água escorre direto para baixo, nos furinhos do vaso, e não apodrece as raízes. E eu, só o que faz é elas desenvolver cada vez mais aí esses caldex maravilhosos que eu tenho aqui. Lembrando também de não deixar sua planta passar sede, porque se você quer uma planta gordinha, bem desenvolvida, bem hidratada, você tem que molhar sua planta. Por isso é importante que você tenha aí o substrato drenável. Quando a gente tem um substrato que encharca, você moe uma vez por semana e olhe lá, porque a terra fica molhada a semana toda. Isso faz aquelas raizinhas fininhas, não tem as raizinhas de alimentação, faz com que elas apodreçam. Quando sua terra que você cultiva aí, sua planta, fica muitos dias molhada, aquelas raizinhas vão apodrecendo e sua planta fica minguada. Ela não cresce porque ela não tem como desenvolver sem as raízes de alimentação. Então, tem que fazer a rega adequadamente, por isso você precisa ter uma terra boa, uma terra que não segura água. Tem que fazer a rega, no caso as minhas aqui, em período de sol quente, né? Como estamos agora no verão, eu molho todos os dias. Mas se o seu substrato não for drenável, você não pode fazer isso, porque elas vão apodrecer, porque não seca de jeito nenhum. Então, é isso aí. Segunda dica, a sua planta precisa de pelo menos 6 horas de sol diária para ela crescer forte e saudável, ter folhas verdinhas e brilhantes como essa daqui. Plantas que são cultivadas dentro de casa, elas não florescem tanto quanto essa planta aqui, ó. Elas dão 1, 2 ou 3 flores, dá as folhas bem longa, bem verdinha, e os galhos bem magrinhos e bem fininhos. Elas não têm um caldex assim grosso, ela não cresce galho forte, porque plantas na sombra elas não têm um bom desenvolvimento, porque a rosa do deserto ela é uma planta de sol pleno. Claro que se aí na sua região o sol for muito quente, você pode fazer como eu aqui, ó, utilizar um sombrite, mas deixe ela tomar sol e o sombrite vai evitar que cause aí queimaduras no caldex como essas aqui, ó. Se ela ficar exposta a um sol muito intenso, vai causar queimadura, mas deixe sua planta tomar o sol. Se não for o sol do dia todo, deixe ela tomar o sol da manhã até meio-dia e que ela fique em um local que pela manhã ela tome sol e à tarde ela já fique na sombra, ou que ela pegue sombra pela manhã e pegue sol pela tarde, mas deixe que ela tome sol para que ela tenha uma floração bonita como essa daqui, ó. Caso contrário, sua planta vai ficar com os galinhos finos e uma flor ali, outra acolá, ou às vezes nem floresce de forma nenhuma.
E uma coisa muito importante, eu estou dizendo que a sua planta precisa de sol, né? Para ela florescer bem, para ela engrossar, para ela ficar bonita. Mas se você cultiva a sua planta aí na sombra, na área da sua casa, onde não pegue sol, não pegue sua planta da sua área e leve para o sol. Porque você vai falar para mim, Nita, eu coloquei minha planta aí no sol e queimou. Isso vai acontecer. Por quê? Porque a sua planta não está adaptada a tomar sol. Então, quando você tira ela da sombra e leva ela para o sol quente, as folhas estão bem sensíveis e vão queimar tudo. Vai queimar não só as folhas, mas as flores, e o caudex também vai queimar. Então, para você tirar a sua planta da sombra e levar para o sol, você tem que fazer aí a adaptação. Você vai levar ela para o sol da manhã. Quando você perceber que o sol já está um pouco forte, você vai tirar. Isso você vai fazer durante uns 8 dias, até que você perceba que a sua planta não queime mais as folhas aí no sol. Aí sim, você já pode deixar a sua planta tomar bastante sol e ela não vai acontecer nenhum problema aí de queimadura. Não tire sua planta da sombra e leve para o sol, porque vai queimar. Precisa fazer a adaptação primeiro, ela precisa acostumar a tomar sol. Terceira dica, você não pode ter pena de podar. Tem muitas pessoas que me criticam, né, porque eu faço poda nas minhas plantas. Mas esse resultado aqui, ó, de plantas com a copa bem bonita, floração bonita, é resultado de poda, gente. Se você não poda suas plantas, ela vai ficar estiolada. Essa planta aqui, ó, eu podei ela tem 2 meses, ela já está com a brotação aqui muito bonita e os botões saem logo em seguida. Se você tem aí cuidados com a sua planta, tem uma terra bem drenável, você tem aí já uma brotação com floração. Vou mostrar para vocês aonde eu cortei, ó. Aqui foi cortada, tinha apenas um galho. E vou contar quantos galhos saiu, ó. Aqui tem um. Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4 e aqui atrás o quinto. Então, em um só galho saiu 5 brotações. E aqui só havia um único galho. Então, para você ter plantas cheias, bem acopladas assim, você precisa fazer podas. Então, se você não faz poda na sua planta, você vai ter uma planta de um único galho, galho estiolado, comprido e mole. E olha o tamanho desse botão aqui dessa planta, ó. Ela foi podada e já sai aí a brotação junto com a floração. Essa planta aqui é uma planta simples, ela tem a flor, esse aqui, ó, a flor dela é essa daqui. Mas eu fiz a poda nela aqui, ó, as brotações, ó. Já saiu um broto aqui, já tem até flor nesse broto aqui. Então, faça poda aí nas suas plantas e você terá plantas com uma copa muito bonita. Quarta dica, aprender a identificar algumas pragas que atacam aí a sua rosa do deserto. Então, aqui, as pragas mais comuns que costumam atacar as minhas aqui é o ácaro, é uma praga terrível, que não é fácil de combater. Aí tem o percevejo, que causa aí podridões, né? Tanto causa podridão dos galhos, e se picar cá embaixo vai causar a podridão do caudex inteiro. Tem também os pulgões, esses aí são muito fáceis de eliminar. O percevejo e os pulgões são pragas simples de eliminar. Agora o ácaro e a cochonilha de raiz e a cochonilha aqui nas folhas também é mais fácil de eliminar. Ela é difícil de eliminar nas raízes porque muitas vezes a gente não sabe que a planta da gente está infestada aí de cochonilha nas raízes. Você vê sua planta, fica com as folhas opacas, ela não desenvolve. Ela não sai brotações, ela não sai floração. O caudex começa a ficar desidratado, ele meio murcho. E sua planta para, ela não cresce, ela não brota, ela não... parece que ela está morrendo aos poucos. Às vezes é cochonilha de raiz aí que está se alimentando das raízes da sua planta. E quando isso acontece, se você não fizer aí o combate, a sua planta vai acabar morrendo, porque a cochonilha ela suga a seiva das raízes e aos poucos a sua planta vai minguando, minguando até chega o ponto que ela morre, causa podridões nas raízes e morre. Então assim, às vezes eu falo assim, gente, muitas pessoas me perguntam, como faço para eliminar a cochonilha de raiz? Então você vai utilizar alguns inseticidas, no caso você tem aí a opção Caltrine, tem aí o Diazitop, tem o Barrage, tem o Evidence, que é outro veneno muito bom para combater cochonilha de raiz, mas não adianta você colocar o veneno hoje e depois não colocar mais. Por quê? As raízes da planta, ela toma conta do vaso todo e tem a parte de baixo também das raízes. Às vezes você aplica o produto hoje, né? Você vai dissolver em água, vai jogar no seu vaso hoje. Aí depois você não coloca mais, esquece. Você não conseguiu eliminar as cochonilhas das raízes da sua planta.
Elas às vezes matou as que estavam aqui em cima, superficial a terra, mas as que estão lá embaixo não morreram. Então você precisa aplicar uma vez por semana e fazer isso umas 4 ou 5 vezes até você perceber que a sua planta voltou a enraizar, voltou a sair brotação. Aí você vai notar que a sua planta está se recuperando. Mas se você aplicar uma única vez, não costuma combater aí as cochonilhas de raiz, elas também não são fáceis de combater na raiz da planta. E outra forma de você conseguir eliminar elas, aí é você retirar a sua planta da terra, arrancar toda a planta, lavar as raízes com água corrente, bem lavada, pegar toda essa terra, descartar, jogar fora e colocar uma terra nova. Aí é uma maneira mais simples e eficaz de você combater de uma vez só aí as cochonilhas da raiz da sua planta. Mas vamos supor que eu estou com uma planta desse tamanho aqui e eu não quero arrancar essa planta, porque se eu arrancar essas folhas, essas flores, tudo vai murchar. Então a minha planta vai atrasar bastante. Então eu prefiro estar colocando aí o inseticida dissolvido em água e fazendo a rega do substrato. Mas quando as plantas são menores, eu costumo tirar, lavar e pôr uma terra nova. Isso resolve também. E o ácaro, ele começa aí a amarelar as folhas da sua planta. Você vai perceber, uma forma de você identificar o ácaro é que você vai notar umas teias, tipo de aranha, enlinhado aqui nas suas plantas. Tem umas teias de aranha? Tem ácaro. E o que você vai fazer? Você pode estar usando barragem, dissolver 2 ml em 1 litro de água, já tem vídeo até ensinando passo a passo, e você pode também usar o óleo de nim. Tanto você pode usar o óleo de nim separado, quanto misturado junto ao barragem. Você vai pulverizar à tardezinha para não queimar as folhas da sua planta, porque se você aplicar em horário de sol quente, vai queimar. Então, você vai aplicar o barragem junto com o óleo de nim, ou um de cada vez. A borrifar nas suas plantas de 3 em 3 dias. Não adianta você aplicar hoje e depois não aplicar mais. O ácaro não é fácil de combater. Você combate os que tem aqui e amanhã vai aparecer mais. E se você não voltar daqui 3 dias a aplicar, pronto, sua planta vai ser tomada por eles. Quinta dica. Muitas pessoas vêm aqui: Nita, os botões da minha planta estão demorando a florescer, não abre. Claro que se esses botões aqui, ó, estão aqui, eles não vão abrir agora. Primeiro eles precisam crescer, né? Crescer, chegar aqui, ó, num nível bem grande para ele começar a desabrochar. Isso aqui está desabrochando. Então, para minha planta chegar a esse tamanho aqui, essa planta tem 3 anos. Eu não vou conseguir isso aqui em uma semana, jamais. Então, a quinta dica é ter paciência. Para você ter plantas bonitas, saudáveis, precisa de cuidados, né? Que eu já falei aqui. E você precisa ter paciência. A planta não cresce da noite para o dia. Então, ela vai levar meses, vai levar anos para chegar a um nível desse daqui, ó. 3 anos essa planta aqui. Então, tenha paciência que você terá aí plantas bonitas e saudáveis. Sexta dica, gente, muito importante mesmo, que tem pessoas que cometem demais esse erro. Achar que a adubação é mágica. Então, a sexta dica é não exagerar na adubação. As pessoas colocam muito adubo na planta, pensando que ela vai, ó, ficar assim. Não vai. Quando você coloca muito adubo, a sua planta costuma morrer, porque queima as raízes. O adubo, ele saliniza a terra aí da sua planta e faz com que a sua planta cozinhe as raízes. Em vez dela desenvolver, crescer, ficar bonita, ela começa a murchar as raízes, começa a apodrecer e a sua planta costuma até morrer, porque quando eu falo por experiência minha, que quando eu comecei a cultivar era assim que eu fazia, eu ripava adubo nas minhas plantas com força. Eu acho que 1 quilo de adubo aí, de um canteiro, não dava nem para colocar nos vasos tudo, e com 30 dias eu tinha, sabe o quê? Um monte de planta com as raízes murchas, e quando eu arrancava estava apodrecendo tudo. E aí o que eu fazia? Eu tirava ali, colocava em outra terra e às vezes não recuperava, morria. E eu perdi planta. Gente, pensa numa pessoa que já perdeu planta quando começou a cultivar, foi eu. Hoje, graças a Deus, eu aprendi e passo aí para vocês a dica para não cometer os mesmos erros que eu. Então, quando você for fazer a adubação aí nas suas plantas, se tiver que errar, tente errar para menos e nunca para mais. Quanto menos você colocar, melhor resultado você vai ter. Se colocar demais, o resultado não é o esperado. Outro dia até teve uma seguidora que me comentou aí no vídeo que ela comprou aí o Forte Rosa do Deserto e a vendedora indicou que ela adubasse a planta dela a cada 8 dias. Eu falei com ela o seguinte: que eu não faria de 8 em 8 dias, até porque como ela não tem experiência com adubação, ela poderia errar aí, colocando uma quantidade bem maior, e a cada 8 dias, talvez ela teria aí um resultado negativo ao que ela esperava. Então, é melhor colocar uma vez por mês e ir aguardando o resultado, que aos pouquinhos vai aparecendo. Então,
Se vai colocar de 8 em 8 dias e você não tem aí a intimidade de estar lidando com adubo, pode acontecer tudo o contrário do que você espera. Então é isso aí. E a sétima dica, gente, a mais importante de todas as dicas que eu acabei de falar aqui. Você não pode ter pena de gastar para você ter aí plantas bonitas e saudáveis, porque a gente precisa sim gastar com substrato, precisa gastar com defensivos, né? Produtos que vai combater aí as pragas, precisa gastar com adubação, colocar uma boa adubação na sua planta, você vai ter um ótimo resultado. Então, se você tem pena aí de gastar, você às vezes não vai ter aí um resultado esperado, porque a planta precisa de nutrientes para ela desenvolver bem, ela precisa que você combata aí as pragas que aparecem nela, e se você não tiver condições de comprar nenhum inseticida para estar matando aí as pragas que atacam as raízes ou as folhas, infelizmente você não terá aí plantas tão saudáveis e tão bonitas, porque é necessário sim que a gente de vez em quando gaste um pouco para manter as plantas saudáveis. É necessário comprar alguns produtos que infelizmente a gente não consegue com algumas receitas caseiras, porque tem algumas receitas caseiras que a gente pode estar usando também, mas tem algumas pragas que mesmo utilizando aí essas receitas caseiras, a gente não consegue ter o resultado que as plantas da gente precisam. Então é necessário sim gastar um pouco para ter um bom resultado.